O entrevistado de hoje, no Na Real na TV, é o economista Marcos Fernandes, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em políticas públicas e ética na política pública. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Também participa da entrevista, como sempre, o companheiro de blog, Francisco Petros. Olá, Petros. Tudo bem, Zé Marcos? Começa a conversar com o professor, que o Petros também é um estudioso do assunto. Professor, semana passada tivemos um novo pacote anticorrupção, depois de vastas denúncias de corrupção. O conjunto das leis brasileiras sobre o assunto, quais sejam, uma lei empresarial, que é a lei anticorrupção, as leis penais usuais, mais lavagem de dinheiro, a questão dos capitais no exterior, a ilegalidade do... O senhor acha que esse conjunto de legislação é suficiente para que o Estado possa combater a corrupção? Digamos que é um primeiro passo importante, a lei anticorrupção, conhecida por lei de compliance, ou a lei que pune o corruptor, é um avanço muito grande no combate à corrupção, porque pega um dos lados da corrupção, que é o lado do corruptor. A lei de compliance é uma lei que o Brasil assinou obrigatoriamente por causa de acordos internacionais, assim como a lei de transparência. Elas vieram de fora, não são decisões do governo, mas foi importante que a lei de compliance, que aliás já tinha sido aprovada há meses atrás, finalmente tenha sido regulamentada. Mas isso tem impacto econômico considerável, inclusive sobre o risco país. No seguinte sentido, risco jurídico. Existe um risco jurídico reduzido agora por causa dessa lei, porque isso garante um ambiente mais estável para a entrada de capital de empresas e infraestrutura, porque isso minimiza risco de concorrência desleal por causa de propina. Então é muito interessante só desse ponto de vista, não estritamente da punição e controle da corrupção, do ponto de vista econômico mesmo. É uma lei que melhora o ambiente de negócio. Agora, do ponto de vista de corrupção, sem dúvida. Agora, professor, então em relação a isso que você falou, melhora o ambiente de negócio. Mas também, essa história da corrupção, vamos entrar mais especificamente na Petrobras, está criando um outro problema e também desorganizando um pouco o ambiente de negócio, é que de repente você tem grandes empresas que tocam quase todos os projetos de infraestrutura do governo envolvidas. E existe a possibilidade, não sei como é que a lei vai tratar disso, de essas empresas serem varridas do mercado. Ou porque deixarão de ter viabilidade econômica ou que poderão ser cumpridas. E há, inclusive, alguns movimentos para evitar que isso ocorra, tentar ajeitar a situação, até naquela história muito grande ou muito importante para quebrar. Como é que o senhor vê isso? E a lei, como é que trata isso? A lei brasileira já existente é que está por aí. Então, a lei já existente, se a gente for trabalhar com um problema, por exemplo, falimentar, nós temos uma lei hoje que é a lei de recuperação de empresas, que é, aliás, um outro grande avanço, a lei de falências, nova, nova, já é antiga, né, mas é a lei que substituiu a anterior, que era praticamente de concordata, já representa um grande avanço para recuperar empresas que eventualmente entrem numa situação falimentar, como o próprio nome diz, recuperação. Então nós já temos um seguro, de certa forma, para manter essas empresas como PJs, pessoas jurídicas, vivas. Agora, vamos ser práticos. Quase 15% da formação bruta de capital, da formação bruta de capital no Brasil está ligado direta e indiretamente à cadeia da Petrobras e à construção pesada. Então não é bom negócio para a sociedade, para o Brasil, perder essas empresas da noite para o dia. Mas, por outro lado, a solução para esse problema não pode ser aquela que beneficia, como antigamente ocorria na antiga lei de falência, só para usar um exemplo metafórico, o mau gestor. Deve haver algum tipo de contrapartida. Assim como é esse projeto que foi enviado pelo Executivo regulamentando a redefinição das dívidas dos clubes de futebol. Você tem que exigir uma contrapartida. Então você pode trabalhar com a possibilidade de manter essas empresas relativamente saudáveis, mas seria interessante que se cobrasse delas alguma coisa. Uma dessas cobranças que estão sendo cogitadas no meio do governo e no próprio meio político, vamos dizer, junto ao Congresso, seria a manutenção das empresas com a substituição dos seus acionistas. O que o senhor acha dessa ideia? Não adianta nada se a gente não mudar a forma como esse mercado se organiza. Nós podemos substituir, acho que é interessante,
essa proposta. Que é porém, mais ou menos o que o Proer fez, né? Isso. Salvou os bancos, Mas mudou os acionistas. Mudou os acionistas e, por conseguinte, os gestores. Né? Só que no caso dos bancos houve uma mudança naquela época, que foi uma abertura desse mercado específico a outros bancos, que não sobreviveram, muitos deles, estrangeiros. E, por outro lado, houve um saneamento do sistema bancário que tem características específicas, porque envolve não somente investimento ou emprego, mas envolve a estabilidade do sistema monetário e financeiro como um todo. No caso dessas empresas, a gente não tem esse problema de instabilidade financeira por enquanto, porque pode haver, por causa da cadeia de pagamentos entre credores e devedores. Não só interbancariamente falando, mas entre empresas. Então, há de se pensar numa espécie de saneamento. Mas tem que haver algum tipo de, não só substituição de acionista, tem que haver algum tipo de punição por má gestão, por formação de cartel, por um lado, para dar uma resposta à sociedade, e por outro lado, criar uma estrutura regulatória para impedir a formação de cartéis. Talvez abrindo o mercado de concorrências públicas para grandes obras, para consórcios de pequenas e médias empresas que tenham capacitação para entrar nesses processos. Aí talvez resida uma das características dessa lei que me parece não está sendo muito percebida, que é o fato de que essa lei é uma lei tipicamente empresarial e que vai requerer mudanças, inclusive, de administração, ou seja, a implementação de programas de compliance, a disseminação cultural de normas anticorrupção, a forma de contatos. Se observarmos na lei anti-bribery inglesa e a lei norte-americana, o FCPA, essas leis também foram inicialmente recebidas com ceticismo. O senhor acha que no Brasil esse ceticismo que ainda existe em torno da lei pode ser superado e o que o senhor recomendaria para os empresários? Olha, eu participei de um evento que envolvia pessoal de RH, diretores de RH de várias grandes empresas brasileiras e estrangeiras. Está todo mundo mobilizado. Já pegou a lei. Pessoal de RH, por que RH? Porque vai começar no recurso humano, na seleção de pessoas, aquele processo onde você vai coletar talentos para a empresa, a percepção do tipo de caráter, do tipo de cultura que o indivíduo tem, se adequa ou não à cultura da empresa, vírgula, que vai também ter que se adequar à nova lei de compliance. Então não é que não vai pegar, se ou não vai, já pegou. Há uma preocupação estratégica que começou no RH das grandes corporações no Brasil. Repito, estrangeiras ou domésticas. Isso pega mais as domésticas porque as estrangeiras já estão habituadas, porque nos seus países sede já há adoção da lei de compliance. Então já mudou o mercado. Todo o planejamento estratégico das empresas vai mudar. E mais, é uma ameaça você corromper, mas também agrega o valor ao seu brand, à sua marca, principalmente pensando em oligopólios, uma empresa que adota práticas reais, não para inglês ver, de compliance. Então nós vivemos hoje um grande momento, um momento interessante de evolução institucional no Brasil. Agora, professor, estamos falando muito lá do corruptor, que aliás se diz no Brasil que só se pega os corruptos, não os corruptores. Mas não é verdade também que só se pega os corruptos. Quando se pega os corruptos, se pega os magrinhos, né? As chamadas estruturas maiores foram pegas algumas, por exemplo, no mensalão, nem todas, pelo que se depreende das histórias que correm agora. Esta lei, deste lado, principalmente envolvendo a corrupção no setor público, o que está aí e o que vem, é melhor também ou neste lado ela é falha? Não, ela é uma lei adequada. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que há propostas no Congresso para a modificação da lei que permitiriam que não só o primeiro delator fosse beneficiado, mas o segundo, o terceiro ou quarto delatores também fossem beneficiados pela delação. E uma outra coisa importante é que você tem que você tem que abater ônus de quem delata e menciona fatos novos. Ou sobre fatos novos, menciona outros fatos que se agregam aos mesmos. Porque senão não vale a pena. Não adianta nada a delação, como uma delação premiada, simplesmente funcionar para uma forma de retificar algo que as autoridades já sabem. Você tem que forçar, a gente usa em teoria dos jogos o dilema do prisioneiro para ilustrar a situação, tem que forçar um dos prisioneiros a delatar tudo, mas contando coisas a mais, não confessando aquilo que a gente, ou reiterando aquilo que a gente já sabe. Essa é uma das questões importantes. A outra que você coloca, antes era o laranja que era pego. Para você evitar que só o laranja seja pego, a lei de compliance é importante, porque ela cria um risco. A penalização sobre a empresa é tão grande, e sobre toda a cadeia de negócios, sobre a holding,
é tão grande, que o risco tão grande dela entrar em colapso financeiro, que a empresa é quase que impelida a dar um bypass no laranja e falar, não, fui eu. Agora é interessante, professor Marcos, o governo está cogitando voltar com grandes investimentos em propaganda, em divulgação das suas obras. O senhor não acha que essa é a típica lei que precisa de uma grande profusão social, de entendimento do que está sendo feito? Porque isso, inclusive, contribuiria para influenciar o Congresso. Ou seja, as pessoas compreenderem a importância da lei, não só a nível das empresas ou dentro das empresas, mas também a nível social, porque isto dará uma percepção de que é possível construir um país sem uma corrupção sistêmica. Você não acha? Excelente questão. Eu acho que esse teu ponto vale para vários aspectos da ação governamental. Do ponto de vista do ajuste macroeconômico, você não faz um ajuste sem vender esperança. O governo só está anunciando o ajuste. Você vai no dentista, o cara vai te dar uma injeção, vai te dar dor e não vai te dizer que aquilo vai melhorar a sua saúde, tá certo? É errado isso. Do ponto de vista da corrupção, não tem que fazer propaganda de obra, você tem toda a razão, tem que fazer propaganda dessas medidas institucionais, mesmo que elas não tenham sido decisões tomadas por livre arbítrio da Presidente da República. Foram impostas por acordos internacionais. Mas faça a propaganda, diz que fui eu. Pelo menos isso. Então, é importante sim informar a população. Seria interessante, não só nessa área, repito, seria na área econômica, seria na área de reformas institucionais, mas me parece que há uma falta de, eu não sou cientista político, mas há uma falta de inteligência política por parte do governo, por parte da atual gestão e da gestão anterior, que é a continuidade dessa aqui. E por outro lado, a gente vê que isso se verifica na condição da economia. Não adianta a gente falar que na economia é tudo problema do exterior, ou tudo não foi culpa minha. É melhor assumir de forma discreta um pouco da culpa. Porque o eleitor, ou a eleitora, qualquer que seja o nível de escolaridade, ele começa a sentir, ele ou ela, na parte mais sensível do corpo humano, o estelionato eleitoral, que é a carteira. Outra questão também que me ocorre é o seguinte: as empresas, mesmo as grandes empresas, têm reclamado muito que esses sistemas, ou os sistemas de compliance, que é um compliance específico, normalmente as empresas fazem o seu compliance, mas esta lei requererá procedimentos específicos, sim, me parece, que elas são muito custosas. O senhor acha que o custo de um programa desse compensa? Olha, na verdade, antigamente, quando as primeiras leis de compliance foram aprovadas nos países mais ricos, porque a história começou a seguinte: os Estados Unidos adotaram esse tipo de procedimento, por quê? Depois do caso Lockheed, principalmente. Aí o que acontecia? Os Estados Unidos, as empresas americanas, entravam em concorrência com empresas europeias fora dos Estados Unidos. E as empresas europeias, as francesas normalmente, que até abatindo do imposto de renda uma propina presumida, não obedeciam regras de compliance e, portanto, havia uma concorrência desleal. Nesse sentido, os americanos pressionaram os europeus a adotarem leis de compliance. Naquela época, não havia a informatização que a gente tem hoje. Não havia o nível de inserção de TI na estrutura de organização das empresas. Então, hoje é muito mais barato você implementar sistemas de follow-up e de compliance, portanto, há um custo. Mas isso é o custo de uma restrição institucional. Se isso tem impacto sobre produtividade, duvido que seja muito relevante, já que as empresas adotam sistemas paralelos de gestão que são imprescindíveis para as suas tomadas de decisão. Esses procedimentos poderiam ser acoplados aos mesmos procedimentos de controle previstos na lei. O que vai mudar é o treinamento do funcionário, do colaborador. Aí é que a empresa vai gastar dinheiro, mas pode pensar como investimento, porque as empresas vão ter um benefício adicional com compliance, diminuição da fraude interna. Agora, professor, tem um argumento que está sendo usado pelas empresas, ou pelo menos elas estão com seus brilhantes e bem pagos advogados, tentando usar isso. Quer dizer, seria, que no fundo é uma culpa, eles estariam ocupando um sistema, legal ou outro, que não o sistema vigente, legal ou não, na política brasileira, na gestão pública brasileira. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: olha, nós fomos chantageados. Ou seja, se nós não pagássemos, nós não trabalharíamos e quebrávamos. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo... É fato. Primeiro, é fato que há esse sistema de tal jeito perverso que às vezes força isso. E é um argumento que pode funcionar num caso desse. É um sistema perverso, mas não tropo.
Por quê? Nós temos no Brasil uma espécie de capitalismo de Estado. Então eu sempre recomendo para as pessoas lerem 2 livros. Um livro é do Sérgio Lazzarini, professor do INSPER, que é a história do capitalismo de laços no Brasil. E o outro é um livro dele, com um coautor, que fala Reinventando o Capitalismo de Estado. O Brasil é aquilo que Raimundo Faoro descreve nos Donos do Poder. É um capitalismo politicamente orientado. O nosso capitalismo é assim. Então as empresas também não podem reclamar que quando elas precisaram de BNDES, ou precisam, ou quando elas precisam de contratos, elas os têm. Quando elas precisam de reserva de mercado, ela os tem. Contratos e reservas específicos. Ora, dizer que as empresas foram chantageadas, tudo bem. Por que as empresas não denunciaram a chantagem antes? Não importa. Esse é um argumento fraco. É um argumento moralmente fraco. É um argumento institucionalmente fraco. Se nós queremos aprimorar o capitalismo brasileiro, nós precisamos dessa lei. Esqueça o passado. Esqueça o resto. Vamos aprimorar o nosso capitalismo, que é um capitalismo de Estado, mas vamos torná-lo cada vez um pouco mais eficiente. Mas eu pergunto, para essa situação, resolve apenas a lei de corrupção ou você tem que mudar outra legislação? Não é basta a lei de anticorrupção. Nós temos outros problemas. A gente tem 2 aparatos institucionais que sustentam o setor. Eu digo, o setor ao qual as empresas estão ligadas, construção pesada. A gente tem a lei de falências nova, que não é uma lei que impele as empresas à falência, mas ela é uma lei de recuperação, como eu disse anteriormente. Então há um hedge, há um seguro para a sociedade e para os empregos, se essa é a preocupação dos empresários, que eu não acho que seja o caso agora. E há essa lei de compliance que foi aprovada agora, não vale para o passado, embora ela tenha sido aprovada, e foi regulamentada agora, mas isso, de uma forma ou de outra, independentemente da sua regulamentação, há uma jurisprudência que está sendo tomada pela delação, etc. e tal, que vai levar essas empresas obrigatoriamente a mudar a sua postura e sua conduta, se vem a resposta direta à sua pergunta. O judiciário brasileiro funcionar de forma mais eficaz. Agora, aí é outro ponto. Mas nesse particular, professor, tem um aspecto muito importante. Esta lei, ela começa a ser aplicada pelo julgador administrativo e não judicial. Sim. O senhor acha que o Estado brasileiro está preparado na sua estrutura administrativa para aplicar essa lei? Olha, não tem a ver com o Estado, mas há uns anos atrás a gente não tinha profissionais preparados para arbitragem. A arbitragem surgiu no modelo anglo-saxão para resolver problemas, principalmente de corporações, rapidamente, para evitar o custo que a demora dos processos do judiciário causavam para as empresas, custo e risco. E a gente não tinha profissionais. Nós temos que formar profissionais. Então, por enquanto não temos. Mas é aquela tal história, é importante ter o bode na sala. Tem o bode. O que a gente faz com ele? Então agora a gente tem que pensar como resolver os problemas, uma vez que tem esse é um bode bom. Né? Tem um bode na sala, esse bode é bacana, é bom, vamos ver o que fazer com ele. Tá? Tem que construir um curral, um passo, sei lá o quê, mas a gente vai ter que lidar com esse bode pro resto da vida. Agora, estão surgindo novas denúncias agora sobre a Copa do Mundo, vinda por parte de empresas alemãs. Houve a denúncia dos trens, da licitação dos trens aqui no estado de São Paulo. Se fala agora na Eletrobras, né? A notícia sobre a Eletrobras, e sobre Belo-Monte. Sobre Belo-Monte, uma série de... E começa-se a veicular aqui e ali a ideia de que a generalização das denúncias poderia criar um ambiente disfuncional do ponto de vista político. Qual a opinião do senhor sobre essas afirmações? Eu não sou cientista político, mas me parece que essa disfuncionalidade, infelizmente, já se colocou. Não é? Se colocou porque o governo não sabe como governar, o governo não sabe como lidar com o PMDB. Eu não estou fazendo julgamento de valor, não importa o que é, o que não é, o que são os vários PMDBs, mas realpolitik, você não governa sem o PMDB. E o governo errou politicamente. Então nós temos, do ponto de vista da gestão política, já um caos instalado. Agora, eu acho o argumento fraco, no seguinte sentido. Qual argumento, digo? Se aparecerem esses casos vai piorar a situação. Ela já está ruim e vai piorar? Em qual sentido? Se a presidente se vende como aquela que combate a velha senhora, ela deveria, na verdade, ir à televisão e falar que vamos investigar o sistema Eletrobras, vamos investigar Belo-Monte, os trens paulistas, tudo mais. Não é esta a grande bandeira agora de reforma institucional do sistema político, combater a corrupção? Ou seja, o senhor está pregando a ideia de que é preciso coragem enfrentar o problema de frente. Sim, porque daí a sociedade
começa a valorizar o combate à corrupção. E também tem que fazer sempre o discurso positivo. No Brasil, a gente ou só faz o discurso positivo, que é nefasto, Brasil grande, Brasil superpotência, Brasil das grandes empresas multinacionais brasileiras, essa falácia segundo o PND requentado, Dilma parece, como sempre digo, né, Geisel de saias, ou o Brasil que é maníaco-depressivo, tá certo? É um país onde tudo é ruim. Não é verdade. O Brasil, eu sou muito otimista com relação ao Brasil porque nós temos mudanças institucionais na área de controle da corrupção, na área econômica. O populismo econômico agora vai ser penalizado pelo eleitor. Veja daqui a 4 anos, ou antes. O populismo econômico vai ser penalizado. Os próprios índices de popularidade do governo já indicam isso. Aqui não tem espaço para o populismo econômico mais, isso é um grande avanço. Para nós que vivemos inflação de 40% ao ano, 80% ao mês, 80% ao mês, vivemos os anos 80, o Brasil é um paraíso hoje. Para melhorar, tem que tirar o tapete e mostrar todas as poeiras e sujeiras que estão debaixo do tapete. Ao custo de instabilidade institucional, comunica à população que tem a nova lei empresarial, comunica à população que vamos combater a corrupção, que vamos introduzir reformas do Estado. Volta ao programa do Bresser de reforma do Estado, está lá engavetado. Mas, professor, aí eu insisto nessa questão que o senhor fala da transparência, não varrer a coisa para debaixo do tapete. O que se percebe é o seguinte, mesmo com todas essas novas leis, todas essas providências, o chamaria de sistema, ou seja, pelo menos o esquema do Estado, continua protegido. Quer dizer, você melhorou porque você avançou naquilo que não se dizia, não se prende os corruptores nas empresas. Mas não se prende aqueles que querem e se dão ao desfrute de serem corrompidos no Estado. Sim. Não estou vendo nessas leis, ou pelo menos posso estar enganado, o senhor e o Petros conhecem muito melhor, mas de longe, sem ser o advogado das empresas, pode justificar o sistema dela. Se eu não estou no sistema, eu estou fora. Não, eu não quis dizer... E aí que eu tenho, essas leis preveem esse lado? Não prevê esse lado. Eu não quis dizer que é uma inverdade falar que as empresas... Aquele comentário de um advogado de empreiteiro que falou, você não faz uma obra no município do interior para fazer um calçamento de rua se não dá uma propina, receber propina ou dar propina para o político, né? Foi o advogado de um pequeno empreiteiro. É verdade. É um fato, mas a lei anticorrupção veio exatamente para coibir dar a propina, mesmo que o outro lado queira a propina. Então, esse argumento, apesar de ter um quê de verdade, ele tem um quê de falsidade, no sentido que a própria lei vai inibir, de certa forma, as empresas a pagarem propina, e nesse sentido a empresa vai dizer, eu estou de mãos amarradas. Professor, o senhor não poderia, com esse objetivo de mostrar e demonstrar isso, comentar um pouco sobre as penas que essa lei contém, porque me parece que não são penas exatamente leves, né? Não, você tem penas, começa assim, vou dar um exemplo bem simples que eu sempre uso. Isso é verdade. Eu moro num condomínio, vamos supor, num prédio, e o exemplo não é metafórico, é real. E a gente contrata no prédio uma pequena empresa de construção para fazer uma reforma no prédio. Aí a gente cometeu um erro, ou a empresa, com relação à planta e à reforma, não comunicou algo à prefeitura, ou está fazendo algo fora da lei. Aí chega um fiscal da prefeitura e ele é corrompido por um funcionário da empresa que nós contratamos. A empresa contratada vai ser processada, a empresa de engenharia, a construtora pequena, criminalmente, por corrupção e economicamente. Nós vamos ser processados economicamente. Pegando o exemplo mais amplo, pegando o caso das empresas de construção, que são holdings, a lei prevê que não só a empresa envolvida no crime seja processada, no caso uma empreiteira, econômica e criminalmente, mas todas as empresas ligadas à holding. Por isso que isso pega as empresas que, por exemplo, gerenciam o Rio de Janeiro Para. Todas as concessões para a Copa do ano que vem. As concessões que estão ligadas a transporte de trem, transporte de ônibus, tudo isso para. Então a lei ela é muito draconiana. Ela impõe multas monetárias em toda a cadeia, além da multa, entre aspas, penal ao infrator de primeira instância. Tá certo. Infelizmente, terminou o nosso tempo. Nós voltamos com Na Real na TV na próxima semana. Petros, obrigado. Professor Marcos, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.